Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo, pensado em você. Pampa. Muito boa noite, estamos ao vivo na Rede Fonte TV, o canal de ligação que liga e conecta esse programa, Placar Esportivo, com você, meu amigo, do outro lado da telinha. Um privilégio muito grande chegar às 18h30 e poder olhar para você aí do outro lado e trazer muita informação do que aconteceu no mundo do esporte. É isso mesmo, a tônica desse programa é o Placar Esportivo, que está entrando no ar. E eu quero contar com o seu carinho, a sua audiência, porque juntos vamos fazer um programa, como disse, pensado em você. Antes de tudo, o meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele entre nos nossos estúdios, nos dê tranquilidade, sabedoria, alegria em nossos corações, para juntos fazermos um programa, olha, hein? Vocês viram aí, né? E detalhe, viu? Esta tarde tivemos várias mexidas no cenário nacional. Renato Portaluppi caiu no Grêmio, Fernando Diniz ficou lá no Cruzeiro. Daqui a pouquinho nossa equipe traz detalhes do que houve nesta tarde e no final de semana do mundo do esporte. E também você sabe, né, que a linha que conecta você do outro lado, para que juntos possamos trocar informações. Quero ouvir você de casa. Como anda o nosso programa? Através dessa linha, o 629-9528-3890. A linha que conecta você do outro lado da telinha conosco desse programa Placar Esportivo. Põe na tela então, produção, o quiz de hoje. Eu quero saber como vamos testar o conhecimento dos nossos amigos, telespectadores que estão em casa. Em que ano foi adotado o sistema de pontos corridos no Brasileirão? 2001 foi o Atlético Paranaense foi campeão? Não era. Então olha, será que é 2002? 2003 foi o Cruzeiro campeão? 2004? 2005 São Paulo campeão? 2008? Meus amigos, manda sua mensagem no 629-9528-3890. É a linha que conecta o seu conhecimento com o nosso programa Placar Esportivo. Hoje o programa está recheado de convidados super especiais. Você sabe, todas segundas e quintas está aqui conosco, trazendo conhecimento sobre energia solar. Você sabe me dizer o que é o sistema on-grid, off-grid? Porque na sua leitura de conta é importante você estar antenado do que o seu consumo mensal reflete no seu bolso? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, Marco Rezende, da Marco San, vai vir trazendo novidades sobre esse sistema de placas solares. E mais, teremos hoje o Placar da Saúde com o Dr. Luiz Eduardo Souza Mendonça, um cardiologista conceituado na nossa cidade de Goiânia, e vai trazer detalhes de como é importante você se prevenir naquelas partidas de futebol do final de semana. Vamos ao seguinte? Descanse, relaxe, usufruam desse programa que nós fizemos pensando em você. Vou para um rápido intervalo. Prometo, 2 minutos, estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, com muita alegria em nossos corações. Vamos lá para Abu Dhabi, porque foi assim que um coração de um grande ídolo se despediu da Mercedes. Mas teve alegria também, porque a McLaren, depois de muitos anos, comemorou o título dos construtores. Veja aí. Uma espera de 20... É isso mesmo! E ficou assim o final da Fórmula 1 de 2024. Max Verstappen disparado, 437 pontos, foi o líder e tetracampeão. Já Lando Norris, que venceu e garantiu o vice-campeonato, fechou com 374, seguido de Charles Leclerc e o seu companheiro Oscar Piastri da McLaren. Já nos construtores, tínhamos muitas coisas em jogo ainda. A McLaren fechou depois de vários anos, né, que não ganhava o título de construtores, com 666 pontos, a Ferrari em segundo com 652, a Red Bull, que foi campeã com o Max Verstappen de piloto, não teve o melhor carro, o melhor monomotor nessa temporada e por isso ficou na terceira posição. Lembrando que Lewis Hamilton agora vai para a Ferrari e quem sabe ele consiga voltar com que a escuderia italiana consiga voltar à primeira posição, né? Visto que é a que detém maior número de títulos, só 16, hein? Quase que o dobro das demais aí, as outras escuderias. Eu falei do Bortoleto naquela matéria também, né? Daqui a pouquinho você vai ver como o brasileiro foi magistral e venceu não, ele ficou em segundo lugar, mas conseguiu o título de campeão pelo primeiro ano que dirigia um monomotor na Fórmula 2. Mas antes, é bom a gente ganhar conhecimento.
adquirir cada vez mais histórias. E você de casa sabe me dizer como é as placas solares? Veja aí. É dia do Placar Solar no nosso programa Placar Esportivo. Ao lado dele, Marco Rezende. Boa noite, Marcão. Boa noite, Danilo. Confesso Tudo que bom? tava com saudade, né? Quinta-feira você não veio no nosso programa. Pois é, nos ausentamos quinta, precisei fazer uma viagem de última hora, mas foi tudo tranquilo e bom. Correu tudo bem? Você estava em Brasília, né? Foi em Brasília. Tivemos algumas perguntas, pessoal cobrando a sua participação aqui, mas cá está você e eu quero saber a primeira pergunta, Marco. Qual que é a vida útil de um sistema solar? Ela tem uma vida duradoura, uma faixa etária ou ainda não? Pois é, tem, né? Já temos estudos. Na verdade, até porque a vida é muito longa e a criação dela é menos longa do que a vida prevista dela, né? Mas inicialmente, a princípio, você já vê que um painel solar tem garantia de 25 anos. Certo. Garantia de eficiência de produção. Então, porque se estima que ele possa durar 35 até 40 anos. Lembrando que ele perde a capacidade de produção em torno de 0,7% ao ano. Em 25 anos, nós teremos uma queda na capacidade de produção de cada painel em torno de 20%. Certo. Ao longo desses 25 anos. É uma queda muito pequena, mas ela ocorre pelo desgaste, né? Isso que eu ia te falar, ela ocorre pelo desgaste. O desgaste dos cristais, né? São cristais de silício e eles desgastam. Certo. É pequeno, mas desgasta, é muito interessante. E mas ao eles longo desgastam, do tempo, sim. por isso que vocês dão garantia de 25 anos. Dá uma garantia de eficiência de no mínimo 80% em 25 anos. Boa. Né? Agora me responde uma coisa, uma das perguntas que nós tivemos no último programa, é necessária a assinatura de um engenheiro elétrico, um engenheiro civil, para que nós possamos ter a placa solar? Sim. A assinatura do engenheiro civil não é necessário. O que há é uma responsabilidade da gente, se um cliente quiser instalar num telhado que a gente tiver dúvida da resistência, né, uma estrutura que tenha dúvida da resistência, eu preciso consultar um engenheiro civil, que não é exigido a assinatura dele. Agora, do engenheiro elétrico ou um técnico, é necessária a assinatura, porque nós envolvemos precisamos de dois projetos para anexar a sua usina solar à rede. Pô, interessante. Então, quem está em casa e quiser obter mais informações, é só entrar no Instagram, @marco.bluesan. Sim, ou no Instagram ou naquele nosso telefone, que já falamos muitas vezes aqui, que está na tela. O 629-9812-1500. Exatamente. E vai ter uma informação de primeira. Isso aí. Então, falando na primeira pergunta, é um sistema que você vê, é muitos anos de garantia, um produto que vai durar muitos anos. E lembrando que a gente consegue comprar, financiar e pagar em menos de 2 anos um sistema que tem uma garantia de produtividade de 25 anos. Vai vendo, em 2 anos você consegue pagar e aí tem a garantia de 25 anos. Você consegue pagar com o mesmo dinheiro que você economiza deixando de comprar energia da concessionária, seja qual for o seu estado. Entre em contato com o Marco Rezende e não perca tempo. Chegou a hora dos sistemas de placas solares e nada melhor do que você ter uma assessoria com credibilidade com o Marco Rezende da Marco San. Marcão, vamos embora viajar junto? Vamos. Vamos lá para Abu Dhabi? Sim, vamos. Sabe o que aconteceu lá? Esse rapaz aqui é brasileiro assim como eu e como você. Estamos falando de Gabriel Bortoleto. No primeiro ano na Fórmula 3 foi campeão. Em 2024 se transferiu para a Fórmula 2 e foi campeão também. Agora 2025 ele vai para onde? Fórmula 1. É título do Brasil! Parabéns, Gabriel Bortoleto! A Fórmula 1 está à sua espera, é isso mesmo. Ele que já fará nesse mês de dezembro, ainda antes das festividades, o teste na Sauber de 2023 e 2024, no caso deste ano, para que no ano que vem ele possa já estar mais ambientado ao monomotor, que ainda vai ser apresentado apenas no dia 12 de fevereiro. Lembrando que a Fórmula 1 vai ter estreia em Melbourne, na Austrália, apenas no dia 16 de março. Tem muito tempo pela frente ainda, né? Mas parabéns, vamos ter novamente um piloto brasileiro no grid de largada da Fórmula 1.
Antes de falar do Goiás, deixa eu aproveitar e mandar abraço para 2 irmãos que estão nos acompanhando. Estou falando do Francisco Dantas, irmão do José Natalício Dantas. A família Dantas está aí nos acompanhando, nos prestigiando nesse finalzinho de tarde. Chegou do trabalho, estão aí descansados, né? Com a vida bem tranquila. Trabalha, né? Aqui vamos sair o quê? Umas 7h30, 8 horas, porque tem que trabalhar, né? Mas muito obrigado pelo carinho de vocês, a audiência. Muito obrigado por tudo, grande mestre. Vamos lá falar do Goiás? Apresentou de vez, né? Enfim, a novela acabou. Jair Ventura foi oficializado no sábado anterior e vai chegar a Goiânia para a apresentação oficial dos atletas no dia 27 de dezembro desse mês, visto que o Goiás estreará depois de 3 semanas no seu campeonato local, que já não vence há 6 anos. O Goiás que não sabe o que é vencer o campeonato goiano desde 2018, já tem muito tempo, hein? Visto que é o detentor de 28 títulos do nosso estado de Goiás. Jair, que teve uma passagem vitoriosa pelo Goiás, conseguiu fazer Pedro Raul o artilheiro da competição, manteve o clube ainda inserido na Série A daquele ano e agora está de regresso junto com a sua comissão técnica. Já estão trabalhando nos bastidores para trazerem jogadores, inclusive lateral direito, como o nome de William Lepo, que foi até o Goiás fez uma proposta, ainda não foi aceita pelo staff do jogador, mas também Zé Hugo, atacante, outros mais que eles estão buscando, juntamente com o Andrino e seu staff, peças para repor esse elenco do Goiás, visto que Edson não renovou e já foi anunciado no Botafogo de Ribeirão Preto, Sander não renovou e foi anunciado no Cuiabá, ambas equipes também da Série B do Brasileiro do ano de 2025, e o Goiás vê aí na necessidade de reforços pontuais para essa temporada de 2025. Já o Vila Nova, que é outro representante também inserido dentro do Brasileiro da Série B, anunciou de vez, né? Esse aí, João Vieira, um jogador que fez história com a camisa do Papão, lá em Belém, do Paysandu. Jogador versátil, meio de campo irreverente e que inclusive fez gol no Tigrão. Ai, ai, ai. E chega para ser titular desse time que vai ser comandado por Rafael Lacerda. O Vila que ventilou nos bastidores também a possibilidade de anunciar brevemente Gabriel Poveda, ex-Sampaio Correia, e nessa temporada fez apenas um gol na Série B a serviço do Avaí de Florianópolis. Tomara que o Poveda venha, tomara que o João Vieira chegue e herde a abraçadeira de capitão ou não, mas que seja um líder, principalmente dentro de campo, fazendo o que ele fez de bom lá no Paysandu, para que consiga mostrar para os adeptos a sua qualidade, o seu futebol. É isso que o torcedor aguarda. Outro time que está representando acabou ontem de vez esse calvário. O Atlético Clube Goianiense. Fiz um estudo hoje sobre o porquê que o Atlético, aproveitamento de 26%, tá aí. Os números que eu acabei de falar para você. Foram 38 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 22 derrotas. 26%. O Atlético vira o primeiro turno com 12 pontos. 12 em 57 disputados. No primeiro turno. No segundo, ele necessitaria no mínimo 30 pontos. E ele consegue apenas 18. 6 a mais do que conseguiu no primeiro turno. Ou seja, foi muito péssimo o primeiro turno e muito irregular o segundo também. Um campeonato que virou sofrido, um campeonato em que o Atlético foi o único time que passou mais de 35 rodadas dentro do Z4. Nem o Cuiabá, que caiu, passou tantas rodadas assim como o Dragão. O Cuiabá ficou apenas 30 rodadas no Z4, já o Dragão 35. Só fazer um parâmetro, o Botafogo passou 35 dentro do G4. Foi bem melhor, né? Tanto é que foi campeão brasileiro. O treinador interino que terminou ontem a sua tarefa, Anderson Gomes, ele falou após o jogo lá em Salvador. Veja aí. Dizer que foi uma reta de campeonato digna, conseguimos representar bem o Atlético, conseguimos fazer a maior pontuação possível. O mais importante é nessa reta final fazer o maior número possível, não terminar nessa última colocação, que é uma posição muito ruim. A ideia era também fazer mais um ponto para também não ter a pior campanha. E com relação ao ano que vem, a gente está reestruturando toda a equipe, conversando direto com a diretoria, vendo reforços. Mais uma vez, atrás de jogadores com fome, com personalidade, protagonista, com muita força, velocidade, para que a gente possa fazer um ano exemplar. Exemplar, né, Anderson? Vamos ver o que o treinador vai chegar, Rafael Guanais, amanhã. Inclusive, Adson Batista vai dar uma entrevista coletiva lá no estádio Antônio Ascioli. E aí, vamos ver o que o Adson vai fazer desse balanço de 2024, o que espera de Rafael Guanais
para a temporada de 2025, o treinador ex-Operário, que já foi contratado, inclusive anunciado pelo presidente do Atlético. Não foi só o Dragão que jogou ontem, tivemos também ele. É tempo de Botafogo! O time glorioso entrou no hall seleto, apenas Flamengo em 2019. Os Santos de Pelé em 61-62 conseguiram o feito de ganhar na mesma edição do ano Conmebol Libertadores e o Brasileiro da Série A. É tempo de Botafogo, vejam os gols. Pela última rodada. Enfim, finalizou o Brasileiro da Série A. E a classificação final ficou da seguinte maneira: o Botafogo é tempo dele, 79 pontos, disparado, líder, multicampeão, melhores em tudo, em todos os quesitos, o melhor mandante, o melhor visitante, o time que mais gols fez no Brasileiro da Série A, teve o destaque do campeonato merecidamente e na seleção do Campeonato Brasileiro figurou com 6 jogadores. O Palmeiras em segundo com 73 pontos, o Flamengo em 70 e esses 3 aí, um dado curioso que eu trago para você: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza foram os times que mais permaneceram no G4 ao longo de 38 rodadas. Juntos, permaneceram durante 17 rodadas consecutivas. O Botafogo, 35 rodadas dentro do G4, o Flamengo, 36 dentro do G4 e apenas 4 times conseguiram liderar o Campeonato Brasileiro da Série A. Só 4. Sabe quais foram? A primeira rodada foi liderado pelo Atlético Paranaense, na segunda rodada em diante pelo Flamengo, aí ó, nossa equipe é muito ágil. Depois na terceira rodada o Red Bull, ele mesmo, hein, Red Bull Bragantino, Botafogo foi ali, o Furacão liderou, gente, olha só, de novo, hein, na quinta e na sexta rodada, vai vendo. E depois o Fortaleza na 14ª e o Palmeiras lá na 25ª, na hora que poderia dar aquele sprint final, na 35ª, perdão, poderia ir e perdeu, o Botafogo voltou. Ao todo de 38 rodadas, o Botafogo liderou 22 rodadas e mereceu, sim, o título do Campeonato Brasileiro da Série A. Olha só, hein? Apenas isso. Ninguém mais liderou, hein? Palmeiras só foi uma vez e poderia ter sido campeão, hein? Vai vendo. Deixa eu ver a seleção da rodada, então, a seleção do Campeonato Brasileiro. Como que ficou? Ficou John na baliza? Perfeito, goleiraço do Botafogo. Bernabé jogou muito no Inter nessa recuperação do segundo turno. Wesley do Flamengo também, devido à escassez de lateral direito, mas ele foi o que mais se cumpriu ali na posição. Já a dupla de zaga, dispensa comentários, Barbosa e Bastos foram irrepreensíveis, jogaram demais. No meio campo, o Gerson teve uma evolução muito grande. Marlon Freitas, para mim, esse meio campo aí poderia ser titular da seleção brasileira, hein? Cuidado, esses dois aí mesmo. Na frente ali, Alan Patrick, que ajudou e muito o Inter no retorno, jogando muito, dando aula naquele meio campo. E Garro, o que dizer desse número 10 do Corinthians, hein? Em uma incrível reação, em 8 jogos consecutivos, Garro, mesmo na fase ruim, ele chamava para si a responsabilidade e foi fundamental na reação do Timão. E na frente, Luiz Henrique e Estevão, os dois que se destacaram aí no ataque da seleção do Brasileirão. E também o treinador Arthur Jorge, né, o português, ex-Esporte Clube de Braga, foi eleito o treinador do ano. Tá aí a seleção do Brasileirão. E quem foi para a segunda divisão, produção? Olha só, quem vai jogar com o Tigrão, com o Goiás e com o Atlético Goianiense o ano que vem? O Atlético Paranaense, quase que o Fluminense foi, hein? Do meu amigo Luiz. O Criciúma. O Criciúma também foi interessante, viu? Ele ficou apenas 6 rodadas no Z4. 6 vezes, hein? Vai vendo. E o Atlético, que ficou apenas 4 e pegou a vaga? O Atlético Paranaense, atenção. Cuiabá e Atlético Goianiense compõem os times rebaixados aí para a Série B. Tem encontro marcado aqui em Goiânia 3 vezes, hein? O Atlético Paranaense vai vir aqui 3 vezes, o Criciúma também, o Cuiabá. Vamos vê-los aqui o ano que vem, com certeza, enfrentando os clubes goianos. Nesta tarde, ventilou muito o que o Fernando Diniz disse ontem no pós-jogo, lá em Caxias do Sul. Ele que foi apresentado, deixa o Fluminense, depois vai para o Cruzeiro. E quando ele questionado no pós-jogo ontem pela rádio lá de Caxias, ele fala que a rádio de Minas Gerais e Itatiaia sabe mais detalhes do que passa ali nos bastidores do que propriamente ele mesmo. E não queria acreditar que ele seria demitido, porque há uma semana antes, o presidente do Cruzeiro disse que acreditava e continua acreditando no trabalho dele, independente se iria ou não para o Qualified da Libertadores. E ele ficou muito chateado. Só que nesta tarde, o CEO do Cruzeiro aprovou e falou que Fernando Diniz está confirmado para 2025. Mas o que me chama a atenção foram os números do Fernando Diniz nesse ano.
Põe na tela aí, produção, por gentileza. O Fernando Diniz, no Brasileirão, ele disputou 21 jogos. Olha o aproveitamento dele, 9,5%. Ele teve 2 vitórias, e uma foi ontem, na última rodada. 12 derrotas e 7 empates. Vai vendo, hein? Ele disputou 63 pontos. Ele conseguiu 6 com o Fluminense e 7 com o Cruzeiro. Ou seja, 13 de 63. É muito pouco o aproveitamento de Fernando Diniz. Ah, Danilo, precisa de tempo. O trabalho do Diniz é muito toque, toque, toque. Ele precisa de tempo para trabalhar os jogadores. Beleza, é verdade. Mas os números, o aproveitamento de 9,5% fazem que o torcedor do Cruzeiro hoje, nas páginas oficiais do clube, questionou muito a decisão do CEO do clube. Mas ele está garantido para 2025. Em contrapartida, Renato Gaúcho se despediu do Grêmio, chorou, falou que era o tempo certo de sair e Renato já não faz mais parte do elenco gremista. E também o Atlético Mineiro, que jogou a última rodada sem treinador, devido à demissão de Gabriel Milito no pós-Vasco da Gama, está bem encaminhado para contratar Luiz Castro, ele mesmo, ex-Al Nassr e ex-Botafogo. Pode ser que esteja pintando lá na região sudeste, em Minas Gerais, no Galo Mineiro. Vamos ver, né? Essas negociações ao longo da semana, nós vamos trazer detalhes que você vai saber tudo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Produção, tem quiz aí na tela, eu tô sabendo. Tá chegando algumas mensagens, hein? Em que ano foi adotado o sistema de pontos corridos no Brasileirão? 2002, 2003, Cruzeiro campeão. 2004, não me recordo quem. 2005, São Paulo. 2008, qual foi o ano que começou, hein, o sistema de pontos corridos no Brasileirão? Você sabe me dizer quem é o maior artilheiro dos pontos corridos? Eu sei, 629-9528-3890. Manda sua mensagem, daqui a pouco eu ainda te dou de bônus essa, quem foi o maior artilheiro, até hoje, né, dos pontos corridos, que mais vezes balançou a rede. Eu vou para um rápido intervalo e se prepare, no próximo bloco você vai receber uma informação de ouro. Um doutor, um cardiologista conceituado na nossa cidade, está aqui para trazer para vocês informações se devemos ou não preocupar no nosso final de semana. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, com alegria imensa em nossos corações de falarmos de assunto pertinente na área esportiva. E nada melhor do que esse coração pulsante no nosso programa, ter um doutor que é um cardiologista conceituado na nossa cidade. Vamos juntos receber o doutor Luiz Eduardo? Doutor, boa noite. Muito bom recebê-lo aqui para um assunto tão pertinente na área esportiva. Boa noite, doutor. Boa noite, Danilo. Para mim é um prazer. Boa noite a todos que nos assistem, né? Um prazer estar aqui e gostaria de dizer que fico muito feliz com o sucesso do seu programa. Que isso, eu que agradeço a sua presença, sabe da nossa amizade, um vínculo afetivo que temos um pelo outro, uma amizade há mais de uns 15 anos. Acho que mais. Mais? Não, eu vou ficar velho, Luiz. Acho uns 20 anos. Por aí. A gente estudou junto. Doutor, fico muito feliz com a sua evolução, o seu crescimento na área clínica em Goiás. E para trazer para a gente hoje um assunto pertinente. Me conta mais o que você preparou para os nossos amigos que estão em casa. Danilo, é engraçado que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? E a segunda-feira é o Dia Mundial da Consciência Pesada, né? O dia que geralmente as pessoas no final de semana elas acabam extrapolando um pouco, comem um pouquinho mais, bebem um pouquinho mais. Mas também é um momento em que muitas dessas pessoas acabam tendo um único momento de atividade física durante a semana. Exato. Então, é aquele atleta do final de semana. É o cara que joga futebol no domingo, é o beach tênis no sábado, que eu sei que você gosta. Eu gosto. Mas isso pode ser arriscado. É? Mas pera lá, se esporte faz bem, toda consulta que eu vou, a primeira pergunta é, você pratica esporte? Você corre? Se faz bem, agora você tá falando que é arriscado? Não tô entendendo. Danilo, o problema é que muitas pessoas acabam fazendo as atividades físicas, essas pontuais, sem fazer uma avaliação cardiológica antes. E a avaliação cardiológica é fundamental, imprescindível para ser feita antes de iniciar as atividades físicas. Porque é nesse momento, na consulta, durante a anamnese, que é a conversa com o paciente, durante uma boa conversa, um bom exame físico, que a gente vai conseguir identificar potenciais fatores de risco no paciente. Ah, é? Você consegue identificar esses fatores de risco que podem minimizar ou serem controlados, é?
Com certeza. A gente consegue identificar esses fatores de risco que são hipertensão, diabetes, um colesterol alto, uma obesidade, que, por sua vez, podem levar a problemas gravíssimos, como o infarto, o derrame, entre outros problemas maiores. Ué, então essa avaliação você está me trazendo que ela é fundamental importância. E você hoje, para ter essa consulta, essa avaliação médica, como que a gente faz para entrar em contato com você, doutor? Olha, é muito simples, tô nas redes sociais aí, tenho o meu Instagram aí, tenho o telefone com quem você conversa com a minha assessora. 629-9919-1502. Exatamente, é só entrar em contato e me marcar e agendar a sua consulta, sua avaliação. Doutor, essa avaliação, quem está em casa nos assistindo, ele gosta daquela partida de final de semana, trabalha a semana inteira, não tem o tempo hábil para fazer uma prática esportiva mais regular. Ele pode estar fazendo essa prática ou antes disso, é primeiro passar por uma avaliação, para ter uma conduta alimentar melhor, para ter uma orientação médica. É isso que você quer dizer, então? Exatamente, Danilo. É muito importante essa avaliação e eu vou ilustrar essa importância da seguinte forma. Na semana passada, atendi um paciente que tinha um check-up, ia fazer um check-up comigo, um paciente completamente assintomático, ou seja, sem queixa nenhuma. Foi fazer, coloquei o paciente na esteira, um teste ergométrico, e ele teve uma alteração tão importante que saiu de lá direto para o cateterismo cardíaco, com a suspeita de infarto. Você está brincando? É verdade. E ele chegou andando normal? Normal, sem queixa nenhuma. Sério? E ele foi para uma consulta de rotina? Uma consulta de rotina. Ele queria começar a atividade física e foi fazer um check-up comigo. Olha só. Aí você identificou nele algo... Exatamente. Que poderia agravar. Exatamente. Aí a gente pediu o teste ergométrico, eu mesmo fiz o teste ergométrico nele, o exame da esteira. Olha. E no exame da esteira, uma alteração importante, dali direto para o cateterismo cardíaco. Porque ele já estava correndo risco até de vida. Com certeza. Sério, doutor? É a hora que acontecem aqueles problemas, que o atleta ou outra pessoa acaba infartando e as pessoas perguntam, mas ele não tinha nada, não tinha nenhum problema de saúde. Será que realmente não tinha? Às vezes o paciente tinha um colesterol alto, tinha uma história familiar importante e não sabia. Simplesmente por isso. Olha só a importância, hein? A importância. Nosso programa traz assuntos pertinentes, como tê-lo Dr. Luiz aqui. Entre em contato com ele nesse Instagram, @drluizeduardo.cardio, ou então através do número que está abaixo, 629-9919-1502. É a linha que conecta você, a sua saúde e o seu bem-estar, da sua família. Não vai embora não, né? Pelo amor de Deus. Vai fazer uma consulta de rotina e saiba como se prevenir antes de fazer qualquer atividade física, mesmo que seja aquela corridinha no final de semana. Falei alguma coisa demais, doutor? Perfeito. Você, como sempre, um excelente comunicador nato. Queremos ter você aqui com o Placar da Saúde, porque imagina, toda semana você trazendo assuntos desses para o nosso debate, para quem está em casa, adquirindo conhecimento e procurando cada vez mais consultas com você, né, doutor? Acho que vai ser interessante. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu estou muito feliz de participar do programa e, mais uma vez, dizer que, como você sabe muito bem, eu acompanho o seu programa desde o começo e fico muito feliz, não só com o seu sucesso, mas com o sucesso de todo o programa. Parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço. Quem está em casa, com certeza, também deve estar agradecido pelas informações pontuais e pertinentes que você nos trouxe. Vamos juntos viajar também? Bora. Lá para os Estados Unidos? Vamos. Você já foi lá? Já. Eu não. Eu só vou pela TV. NBA na tela. Nos Estados Unidos, tivemos... É isso mesmo, audiência qualificada, a NBA tem aqui no nosso programa, hein? O Cavaliers perdeu ontem, incrível, hein? Eu não acreditava que o Miami venceria lá na Flórida o time dos Cavaliers, e venceu. O Celtics já está chegando, os Magics também está bem, os times das Flórida, hein? Olha, tanto o Orlando quanto os Heats, e o Milwaukee ontem deu uma aula de jogar, como o Giannis está voando em quadra, um grego de 2 metros de altura, pega a bola e faz cada coisa na arena, meu amigo, é prazeroso vê-lo jogar. Já do outro lado, na Conferência Oeste, o OKC, o time de Oklahoma, está bem. Já o Grizzlies, gente, tem um tal de Ja Morant, pode acompanhar, um cabeludinho, joga parecendo um basquete de rua, mas é tão, como que eu posso defini-lo, hein? É muito bom. Assiste e depois vocês comentam comigo. Já o time dos Rockets na terceira, o time de Steph Curry venceu e conseguiu voltar à zona de classificação e os Clippers fecham ali pela Conferência Oeste. Ah, tem a Copa, né? Copa da NBA. Deixa eu ver a classificação lá, produção. Ali na Conferência Leste temos o time de Nova York, os Knicks, os Bucks e no grupo C, os Hawks. Já na Conferência Oeste, os Rockets no grupo A, no grupo B, o OKC e no grupo C, o time do Steph Curry. Porque dentro da NBA tem essa Copa aí, né? Então, aí você precisa estar antenado de tudo. A NBA é uma coisa e a Copa da NBA era aquela In-Season Tournament que houve o ano passado. Tem confronto hoje, produção? Tem só um, e é lá em Toronto. Os Raptors recebem
o time dos Knicks. Vocês podem acompanhar a partir das 21h30 esse grande jogo da NBA. Só um momento aqui, produção. Deixa eu ver aqui. Alô? Alô? É da casa do celular? Eu tô precisando de uma celularia. É aí mesmo. Com mais de 206 lojas espalhadas no Brasil. Como assim? É a casa do celular, é isso mesmo. 206 lojas espalhadas em todo o território nacional. A casa do celular também está em Goiânia, está no nosso estado de Goiás. Catalão já tem loja também na casa do celular. A sua celularia, onde você encontra tudo de celulares, de acessórios. E lá, olha, pode ir que é preço barato e sempre será. Hoje eu estive no escritório da Casa do Celular, visitando, fazendo aquela visita de rotina e fui super bem recebido, como sempre. Uma parceria de sucesso preza por isso, né? Um respeito e uma amizade que vai se conquistando ao longo dos anos e somos muito gratos de tê-los aqui conosco. Muito obrigado. Casa do Celular é barato e sempre será. Aumenta o som, produção, com o oferecimento da Casa do Celular. Aumenta. É a Champions League da Europa, meus amigos. Nesta terça-feira, teremos de volta a competição milionária. A Champions vai ter vez no seu placar esportivo. Você vai poder acompanhar os seguintes jogos. Em Zagreb, o Dinamo recebe o Celtic de Glasgow, da Escócia. O Girona recebe uma pedreira chamada Liverpool, de Arne Slot, que até o momento não sabe o que é derrota dentro da Champions. Lá no interior da França, teremos o Stade de Brest contra o PSV Eindhoven. Grande jogo, viu? Pode definir muito dentro desses dois times aí. Já o Shakhtar Donetsk recebe o Bayern de Munique, que teve Manuel Neuer expulso no último jogo do Campeonato Alemão. 39 anos e foi expulso uma única vez. Incrível. Já em Bruges, receberemos o Clube Bruges e o Sporting de Lisboa. Na Áustria, em Salzburgo, o Red Bull Salzburgo recebe o Paris Saint-Germain. Já na Alemanha, em Leipzig, outra franquia do Red Bull recebe o Aston Villa, do time de Unai Emery. Já na Alemanha, Bayer Leverkusen e Internacional de Milão fazem um grande jogo a partir das 17 horas. E em Bérgamo, na Itália, teremos Atalanta contra o Senhor Champions, o Real Madrid. E detalhe, viu? Detalhe, produção trouxe bem, com o risco de ser desclassificado. Já parou pra pensar? O Senhor Champions, no novo formato, saindo da Champions League. Tem a classificação e produção da Champions, como é que tá? O Liverpool é o primeiro, o Real, se sair derrotado lá, olha aí, ó, nossa equipe que isso, hein? Como é bom trabalhar nessa equipe, viu? Os de azulzinho claro, até o Mônaco, já estão praticamente classificados, eles classificam direto. Já os de amarelinho, eles vão jogar entre si depois, vai ter um sorteio, vamos supor que a Juventus pega o Milan. Pode acontecer. Ou o City pegar o Bayern, pode acontecer. Hoje, né? Mas ainda faltam 2 rodadas. E os de branquinho, no caso o Paris Saint-Germain ali, meu amigo, tá fora, vai embora pra casa. Não joga mais a Champions. É o novo formato. Olha só onde tá o Real Madrid, hein, gente? O Real se perde pra Atalanta amanhã. Olha, a Atalanta com 11 pontos, vai a 14 e o Real? Real tá lá em 24º, com 6 pontinhos. É um jogo crucial para a equipe do Ancelotti e companhia. Já que estamos falando, esse hino é show de bola. Já que estamos falando de Europa, esse final de semana teve jogos lá, produção. Tem gols também. E vamos de gols pela Europa. O fim de semana foi movimentado. Mas futebol é engraçado, né? O Sporting de Lisboa era o time a ser batido, 16 jogos em Portugal, 16 vitórias. Só foi o Rubem Amorim sair, o time já não ganha mais. Victor Gyökeres, o atacante e tal, o sueco, parou de fazer gol e o time até perdeu. Vai vendo, hein? O Futebol Clube do Porto empatou, o Benfica venceu lá no Estádio da Luz, tivemos o show de Jude Bellingham. É bom fazer um giro aí pela Europa. O time do ontem teve um jogo Tottenham e Chelsea. Que jogaço, 7 gols de virada. Olha só, vai vendo, hein? Cucurella jogou até a chuteira dele no lixo, hein? Vai vendo. Vamos sair da Europa agora um pouquinho de lado e vamos para nossa regionalidade. O Campeonato Goiano já está aí. Acabou os campeonatos nacionais. E agora é hora de falar do Goianão 2025 do meu estado de Goiás. Teremos a abertura do Goianão dia 15 de janeiro. O jogo de abertura, qual vai ser, Danilo? Vila Nova e Aparecidense, no dia 15 de janeiro, numa quarta, às 19h30, no Oba.
Tá meio diferente aí pela ordem de alfabeto. A Abecate estreia contra o Goiânia dia 16, no dia 15, Goiatuba e Goiás no Divino Garcia Rosa. O Atlético estreia só na quinta, que é o atual tricampeão, contra a Jataiense no Antônio Ascioli. O Vila, como disse, abre o campeonato no dia 15 às 19h30 contra a Aparecidense. E também às 20h30 o Goianésia recebe a equipe do Inhumas lá no Valdeir José de Oliveira. E às 20h30 lá na Arena Rei Fértil, o Craque recebe a equipe do Anápolis. Agora o assunto é regional, mas você sabe que no nosso programa a gente aborda de vários temas diferentes e você não vai ficar despercebido de nada, pode ter certeza. Produção, eu quero saber do quiz. Já que acabou com os campeonatos nacionais, só me responde uma coisa. Em que ano foi adotado o sistema de pontos corridos no Brasileirão? Qual foi o ano, produção? Eu quero saber também. Foi 2003 e a história mudou. O torneio adotou o formato de pontos corridos e é realizado até os dias atuais. E quem foi o primeiro campeão em 2003? Você sabe me responder? Foi o Cruzeiro, que naquele ano, comandado por Vanderlei Luxemburgo, ganhou a tríplice coroa, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e também o Brasileirão. Tinha uma máquina aquele time, eu me lembro bem. Pessoal, eu vou embora, tá na hora. Fiquem com Deus. Um beijo grande e nos vemos amanhã. Tchau!